Você já usou a fonte hoje? Eu, por exemplo, uso a fonte todo dia, principalmente de manhã após acordar. Todos nós usamos a fonte todo dia, cada um de um jeito às vezes. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa. E se você entendeu a referência que eu utilizei aqui, é claro que você entendeu, porque o público do Convívio do Raposa é um público sagaz, é um público com bagagem cultural que entende as referências. É claro que eu estou falando desse mictório chamado de A Fonte, a obra clássica, revolucionária, que mudou como a gente pensa sobre arte do artista francês Marcel Duchamp. E se você quer entender porque uma privada, ou no caso um mictório chamado de fonte, com uma assinatura de um pseudônimo, foi tão importante na história da arte, fique aí, porque o vídeo de hoje é imprescindível, é essencial para que você aprenda as linguagens artísticas modernas. E você, meu caro, precisa beber da fonte, da fonte, da fonte da vida. Não exatamente dessa fonte, da fonte do conhecimento. E esse canal é uma fonte do conhecimento, mas ela só vai se espalhar por toda a internet se você ajudar com o engajamento, dando uma curtida, dando um comentário ou se inscrevendo se você não for inscrito. Ajude esta fonte, não necessariamente só essa, a chegar para mais pessoas. Ah, Marcel Duchamp, esse sim não era um renomado ninguém. Ele era um artista, um pintor até relevante, ele tinha sua fama na França, fez algumas obras contestadoras, algumas obras de estética cubista, mas ele não estava contente, não estava satisfeito com o que estava fazendo, ele queria mais. Com uma certa estagnidade criativa, ele resolveu se mudar para os Estados Unidos. Querendo ou não, os Estados Unidos foi um dos palcos principais da arte moderna e contemporânea do começo do século XX. Então é meio óbvio que muitos artistas, muitos expoentes criativos dos seus países, às vezes fugindo da guerra ou às vezes por estagnidade criativa, acabem no parar nesse local. Então, numa bela tarde de outono, andando nas ruas com mais dois amigos artistas, Duchamp passou por uma loja que vendia utensílios domésticos, utensílios sanitários, e viu a sua fonte. Ele viu aquele mictório que é apenas um objeto banal, apenas um objeto de necessidades fisiológicas, lhe deu um start criativo. A partir daí, quando ele comprou esse objeto e foi para casa empolgado, levando um utensílio sanitário, ele estaria prestes a revolucionar como a gente pensa arte, como a gente pensa o processo artístico. Antes de continuar essa história maravilhosa de como um mictório revolucionou como pensamos em arte, vamos explicar sobre o que é esse mictório ou qual era a proposta de Duchamp. Vamos à essência, vamos na sua filosofia. A gente dá um nome de ready-made, essa coisa de pensar um objeto como obra de arte ou como um fazer artístico, quando colocamos um significado em um objeto comum. Por exemplo, na arte existe a matéria-prima. Se você for fazer uma escultura, o mármore, o bronze, a pedra, se for fazer uma pintura, a tela, a tinta, deu pra sacar? E o artista com a técnica pega essa matéria-prima e transforma em obra de artes. O Duchamp, ele pulou a parte da técnica e foi direto na parte da essência. Por exemplo, quando um artista faz uma escultura, às vezes ela só é aquilo que a gente vê, é uma coisa estética que vai servir para enfeitar um ambiente. Mas às vezes ele quer colocar um significado, quer colocar uma poesia ali e trazer alguma relevância crítica, talvez uma discussão. Na pintura, a mesma coisa. Duchamp queria pegar toda essa parte da contestação, essa parte da crítica, essa parte da essência da poesia, mas não queria necessariamente impregnar a técnica. Então ele pegou um objeto comum, lhe deu um nome, lhe deu um significado. Ele pulou o meio, e ele pulou a técnica e foi direto na essência. Então ele pegou o mictório, assinou com um pseudônimo, eu já vou explicar porque ele usou um pseudônimo, e chamou de fonte. Uma provocação, um deboche. Talvez essa coisa da arte conceitual seja uma grande fraude. E o pessoal só fica inventando essa coisa que está colocando uma essência, um pensamento, porque é preguiçoso, porque é sacana. Talvez seja, mas tem uma explicação mais legal do que isso. Duchamp era membro da Sociedade dos Artistas Independentes.
que era ali um conglomerado, um clubinho, uma sociedade de artistas independentes que tinham como princípio questionar o conservadorismo das artes, questionar os padrões estéticos que era estabelecido por uma tal de National Academy de Design, que limitava a criatividade dos artistas, que cagava regras sobre os métodos corretos de fazer arte, que dizia aquilo que era arte, autocultura e o que não era. Esses artistas queriam questionar essas amarras. Então Duchamp, como era membro e como essa sociedade ia fazer uma grande exposição de artistas modernos, só existia uma regra. Você tinha que pagar $1 para ser membro se quisesse e $5 para expor sua obra de arte. E só tinha isso. Só tinha essa regra, pagar e expor, não importa o que fosse. Como ele já era membro, ele não poderia usar o seu próprio nome, senão seus amigos talvez aliviaria e julgaria de outro jeito a sua obra, a sua provocação, que seja. Então ele usou um pseudônimo, mandou o seu objeto, a sua obra de arte para ser avaliado pelo comitê e adivinha o que aconteceu. Você deve estar pensando, bom, Sociedade dos Artistas Independentes querendo questionar a National Academy de Design, que cagava regras, que era retrógrada em certo sentido. Com certeza eles acharam a ideia de Duchamp brilhante. Eles acharam que o cara tinha vindo com 2 pés no peito e questionando o sistema, status quo da arte e da cultura. Não! Os caras odiaram, acharam um deboche, uma piada de mau gosto, quiçá queriam expor aquilo. Mas, como Duchamp tinha pagado a taxa de inscrição, que era a única regra, eles seriam obrigados a expor aquele objeto. Então diz a lenda que, coincidentemente, por acaso, um dos membros do comitê, sem querer, derrubou o objeto no chão e espatifou. E assim lá se foi a fonte, lá se foi esta obra contestadora de um objeto comum e foi lhe colocado uma atribuição artística. Mas se isso aconteceu, como a gente sabe da história e como a gente tem a fotografia. Agora vale ressaltar uma coisa inteligentíssima e interessantíssima. Se existia a Sociedade dos Artistas Independentes que estavam contestando o sistema, contestando a National Academy de Designers, Duchamp estava questionando os questionadores. Ele estava fazendo uma revolução nos revolucionários. Duchamp é como o covil do Raposa. Quando eu critiquei a falta de divulgação do conhecimento científico dos canais de resistência que estão contestando o sistema, eu estava contestando aqueles que contestam o sistema. E graças a isso eu fui execrado, eu fui ignorado, eu fui cortado e boicotado nos bastidores por essa turma. Porém, como gratificação e para o bem da minha autoestima, eu tenho que pensar como Duchamp. Talvez esse princípio faça mudar as engrenagens, faça coisa mais autêntica, mais contestadora de verdade. Acontece que um dos fotógrafos mais famosos e renomados da época, um tal de Alfred Stieglitz, eu acho que é assim que se pronuncia, Stieglitz, para você ter nome de chiclete alemão, me dá um Stieglitz! Ele fotografou a fonte e a ideia se espalhou. Não só isso, lembre-se, fonte era simplesmente um mictório comum que foi comprado numa loja comum por um preço acessível, barato, baixo, que qualquer um poderia comprar. O que custaria o Duchamp atravessar a rua, for lá na loja, comprar várias vezes, assinar várias vezes, espalhar fontes pelo mundo inteiro, espalhar a ideia. Foi exatamente isso que ele fez. A obra original não existe, mas as ideias, mas as réplicas estão espalhadas por aí em várias galerias. E aí Duchamp contestou uma das coisas mais interessantes nas linguagens artísticas na história da arte, que é o valor de culto. O valor de culto. Você sabe o que é o valor de culto? Eu sempre cito um dos vídeos mais importantes e essenciais desse canal, que você tem a obrigação, não é que você deve, você tem a obrigação de clicar no card e assistir o que é o valor de culto para entender por que não ter a obra original mais. Duchamp estava questionando até esse padrão, esse princípio que dá valor de culto a objetos de arte. E a coisa vai além, o sarro, o deboche chega até nos magnatas. Vocês sabem, os magnatas, os grandes entusiastas das artes, os mecenas modernos que financiavam galerias de arte, financiavam artistas. Por quê? Porque
porque a arte é alta cultura. Começou-se a criar o princípio que o artista é um ser excepcional, é um ser inteligentíssimo. E você consumir o produto desse artista te faz também uma pessoa de bom gosto, excepcional, inteligentíssima. Então não falta magnatas com grandes galerias particulares de um monte de quinquilharia artística. Porque se alguém atribuiu aquela obra de arte conceitos não caros no sentido só financeiro, mas caros no sentido cultural, que te faça diferente da ralé, às vezes até da ralé intelectual, mesmo com o mesmo poder financeiro que você. Ora, se você compra excessivamente, depois leva seus amigos na sua confraternização, no seu brunch e mostra as obras que você tem. E o Duchamp pegou um mictório barato e acessível e deu uma atribuição artística. Imagine um magnata comprando um mictório, a fonte, um objeto pra gente deixar nossos dejetos e lá ficar contemplando e falando coisas inteligentíssimas, coisas conceituais num mictório. Mas aí você deve estar perguntando, mas peraí, Duchamp pegou o mictório e chamou de a fonte, deu uma atribuição artística, teoricamente não é mais um mictório, peça fundamental da arte. Não! Porque a ideia do Duchamp não era o objeto em si, era a ideia, era o princípio. Você poderia pegar a foto, você poderia discutir o princípio, a ideia. É que você não pode pegar o princípio, a ideia, é uma coisa abstrata. Mas o cara queria personificar ali um objeto. Ele não estava dando valor exatamente ao objeto, por isso que ele pegou um objeto banal, um objeto que a gente usa pra... vocês sabem o que? Ele estava querendo que as pessoas discutissem essa ideia. E essa ideia foi influente uns 30, 40 anos na frente na pop art. Porque eu também já falei de pop art aqui. Qual é a ideia da pop art? Era pegar objetos comuns e lhe darem atribuições artísticas. Porque existia, ou existe e sempre existiu, um pessoal, curadores, acadêmicos, pessoas que colocam títulos e autoridades artísticas que diz o que é arte e o que não é, o que é alta cultura e o que não é. E o pessoal da pop art pensou assim, bom, será que uma garrafa, uma embalagem é uma obra de arte? O consumidor usa, descarta e joga no lixo. E só é arte o que está no museu? Então se eu pintar uma lata de sopa barata numa tela e colocar no museu, vai passar a ser arte? Se eu pintar um logotipo de um refrigerante, vai ser arte? Se eu pintar a imagem pública de uma celebridade, se transforma em arte? Valor de culto? Se a gente pegar o quadrinho e colocar numa tela de museu, vai se tornar arte? Mas raposa, quadrinho não é arte! A indústria de entretenimento de hoje ganha bilhões em cima das fontes dos quadrinhos, das fontes das graphic novels. Nem sempre. No começo do século XX, quadrinho era baixa literatura. Era coisa de criança ou de adulto retardado que não tem capacidade intelectual suficiente para ler um livro de literatura. Então, e se cagava exatamente até pela arte que estava ali, ou pelo texto, etc. Então os artistas da pop art pegaram o quadrinho, colocaram numa tela e colocaram no museu. Pronto, se o princípio para ser considerado arte é estar no museu, está lá. E tudo isso graças ao Duchamp, 30, 40 anos atrás, quando ele fez isso com um mictório. Então, meu querido, lembre-se desse ready-made, lembre-se da filosofia acima da técnica. A gente pode até dizer, fazer um paralelo, dizendo que esse pensamento, que esse conceito que o Duchamp trouxe de pegar objetos comuns e pensá-lo como objetos de arte, é até uma coisa infantil. Você já foi criança, lembre-se quando você pegava alguns objetos comuns da casa e transformava em brinquedos. Ali na sua imaginação, na sua brincadeira, aquele objeto tinha outro significado, você nem conseguia mais vê-lo como um objeto comum. Lembre-se que até programas infantis como Rá-Tim-Bum tinha sempre um narrador que contava uma história, às vezes uma história conhecida, só que ele usava para ilustrar a história objetos comuns levemente modificados. Por exemplo, sei lá, pegava uma garrafa e colocava um lacinho, outra garrafa colocava um óculos, e assim a gente via personagens, esquecia de vê-los como objetos. Era uma vez um homem casado com uma mulher muito manhosa. Toda vez que eles sentavam para comer, ele dizia: "Coma alguma coisa, querida." Não quero, estou satisfeita. Coma você. Isso é uma ready-made. Isto é um trabalho quase
primordial, quase primitivo da criatividade, da imaginação que as crianças têm muito florescido, tem muito pulsante. Infelizmente, quando a gente é adulto, por causa do sistema opressor da sociedade, a gente vai perdendo essa sensibilidade, vai perdendo esse poder criativo, imaginativo, o que não deveria. Pois a vida é muito mais colorida e interessante quando conseguimos pensar além do que o objeto é, o que ele pode ser. Taita me lembra um curta de animação do Overwatch sobre o Wilston, o macaco, que o cientista que cria ele fala: não pense o mundo como ele é, mas pense o mundo como ele poderia ser. Viu? Aqui também tem referências à cultura pop. E você, eu tenho certeza que vai pensar como o mundo pode ser. E o mundo vai ser muito melhor se o canal do Convido Raposa crescer. Então comente, curta, dê um engajamento, pois estamos aqui para mudar o mundo com a pedagogia, com a educação, com a bagagem cultural e desenvolver o senso crítico das pessoas. Abraço, até a próxima!